Esse título aqui é o título do primeiro capítulo do livro a ser lançado pelo GPMAB, Memória e Método Autobiográfico no Processo de Autoformação Docente. Quem deseja seguir essa linha de pesquisa, essa metodologia, esse capítulo é super importante. Vocês vão entender isso por quê? Porque nesse primeiro capítulo do livro, com esse tema, eu abordo a questão teórica, a fundamentação teórica, metodológica do método autobiográfico. E eu faço a relação, é claro, com o processo de autoformação docente. Então nós vamos seguir esse percurso aqui durante esses 30 minutos, mais ou menos, 30, 40 minutos. Vamos primeiro abordar a transição paradigmática, o reconhecimento do método autobiográfico como esse momento. Depois, memória e narrativa, conceito-chave de fazer autobiográfico, a memória e a narrativa. E, por fim, autobiografias como alternativa de autoformação docente. Então, me acompanhem para que vocês consigam entender toda essa construção, toda essa costura, essa tessitura do raciocínio. Olha, o reconhecimento do método autobiográfico como um momento de transição paradigmática. Esse termo, gente, transição paradigmática, é um termo usado por Boaventura de Souza Santos. Boaventura de Souza Santos trata sobre essa questão da mudança no fazer científico. Aquele paradigma cartesiano, positivista, que não considerava a subjetividade, que não considerava a história de vida dos sujeitos, começa a ser, digamos, superado por uma visão mais heurística, mais pessoal, valorizando as histórias, as micro-histórias e não apenas as macro, as grandes histórias. Então, eu fiz um recorte do meu texto, que diz assim: a metodologia de lembrar, narrar e refletir acerca de si mesmo em relação aos processos históricos de formação contribui não apenas para a conquista do consciente profissional, mas para o olhar sobre o eu nas diversas dimensões da vida. É uma prática investigativa que se acena em busca de uma aproximação das lentes da ciência à vida cotidiana e, principalmente, aos sujeitos que nela transitam e existem. Assim como Novoa, entendemos que a utilização contemporânea das abordagens autobiográficas é fruto da insatisfação das ciências sociais em relação ao tipo de saber produzido e da necessidade de uma renovação dos modos de conhecimento científico. A pesquisa ou a metodologia da pesquisa autobiográfica, ela propõe essa transformação na maneira de fazer ciência. E ela nasce, de acordo com o Boaventura de Souza Santos, justamente por causa dessa insatisfação, e de acordo com o Novoa também, justamente por causa dessa insatisfação com as ciências sociais, que tinham uma explicação do mundo e das relações de maneira ampla, macro. E esse novo paradigma não, traz a ideia de que existe muitas histórias na história de uma pessoa. Essa é a ideia que a pesquisa autobiográfica traz. Esse rompimento com esse paradigma aqui cartesiano e positivista, essas imagens aqui, está René Descartes e Auguste Comte. Os dois concebiam basicamente o mundo como uma máquina que pode ser controlada, previsível. A ideia de coisificar, quantificar, generalizar, objetivar, naturalizar. Então, era uma ciência dura, que não considerava o sentimento, não considerava a história de vida, a pessoa, apenas o indivíduo como membro de uma sociedade, o indivíduo, e não a pessoa com toda a sua história. A partir da Escola de Chicago, nas discussões sobre o método de pesquisa qualitativa, isso lá no início do século XX, ampliou-se o olhar sobre as relações humanas e sobre o próprio humano. Então, essa Escola de Chicago caracterizava pelo quê? Trabalho de campo sistemático na cidade. Na cidade, ao invés de buscar outros ambientes, se passou também a estudar a própria cidade, os movimentos que existem dentro da cidade. Uso de documentos pessoais, como cartas e diários íntimos. Antes, o que é que se utilizava? Não, só é válido historicamente algo que tenha oficialidade, documentos do governo, livros clássicos. Então, a partir da Escola de Chicago, se passou a considerar outros tipos de documentos, como cartas pessoais e diários íntimos.
exploração de diversas fontes documentais, um álbum de fotografia pessoal, é um documento que contribui para o fazer científico, enfim, uma narrativa, uma história contada de geração em geração, mesmo que ela não esteja registrada em nenhum documento oficial, mas ela existe e serve para que nós compreendamos melhor o humano. A cidade como laboratório de pesquisas sociológicas, os temas sociais como conflitos étnicos, as tensões raciais, que antes essas discussões eram praticamente ignoradas, né? Exemplos como comunidades de imigrantes, violência, delinquência juvenil. Então, esses temas aí não faziam parte do fazer historiográfico anteriormente. A própria escola de Chicago, né, era uma escola positivista, era uma escola que se preocupava com as narrativas, aliás, com as histórias oficiais, com os documentos oficiais. E a escola quebrou esse paradigma positivista e começou a ampliar o olhar sobre as pessoas comuns, digamos assim. Já com a Escola dos Análises, lá em 1929, ela se caracterizava basicamente por esses 3 elementos aqui. Substituir a história narrativa tradicional, a história dos fatos, por uma história-problema. Ou seja, não apenas a se prender à história como é narrada, mas se questionar sobre essa história. Então começou, de repente, a se questionar sobre quem conta a história. Por que a história é contada pelos vencedores? Então, ao invés de apenas contar a história como os fatos reais, começou-se a duvidar da história. Dá um exemplo bem simples para a gente. Eu aprendi nos livros de história que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E é a grande história, a história oficial. A história com H. Só que, a partir das reflexões de hoje, a partir de todo esse desenvolvimento teórico, o que é que se questiona? E os índios já não habitavam a Terra? Quem disse que a Terra foi descoberta? Então, ao invés de contar e retransmitir essa história, se começa a questionar as histórias. Porque existem histórias dos subterrâneos, as histórias que não estão registradas em livros, mas que estão oralizadas, estão na memória das pessoas. E a Escola dos Análises também contribuiu para essa repercussão. A história de todas as atividades humanas, e não somente da política. Porque as biografias são construídas apenas com base na posição social que aquela pessoa ocupa. Porque se escreve biografias apenas de grandes políticos, de pessoas que fizeram grandes feitos. A biografia de pessoas comuns não é válida, não tem nada a nos ensinar. Então, por quê? Então, a Escola dos Análises também questionou nessa direção. E também a Escola dos Análises favoreceu essa colaboração entre as disciplinas. Da antropologia, da psicanálise, da geografia, da sociologia. Então, quando eu conto uma história, não conto a história apenas baseada na história, mas outras disciplinas colaboram para esta construção historiográfica. As memórias, autobiografias e pesquisa-formação, que é um dos primeiros tópicos que eu trato no capítulo do livro. O Nova reconhece que dentro do método biográfico, o Nova reconhece que essa é a dificuldade de categorização dos estudos centrados nas histórias de vida dos professores. O que é o método autobiográfico? Quando é método autobiográfico e quando é história de vida? O que diferencia o método autobiográfico da história de vida? Então, de certa forma, há essa dificuldade de traçar as fronteiras, né? E o Nova reconhece isso. Mas, por outro lado, o Nova reconhece o potencial formativo integral do método autobiográfico por sua qualidade heurística. Alex, e o que é uma qualidade heurística? O que essa palavra significa? A qualidade heurística tem a ver com a descoberta, o inventar-se. Então, o método autobiográfico, ele possibilita essa descoberta de si mesmo, a descoberta do seu percurso histórico, o revisitar de suas memórias, que colabora para que você tenha consciência de si mesmo. Então, é nesse sentido, essa qualidade heurística tem a ver com essa descoberta, a autodescoberta, ou como ele também usa a palavra, né, o inventar-se. Essa qualidade heurística
é um dos argumentos que o Nova utiliza para valorizar o método, para reconhecer o valor do método autobiográfico. Já o Ferrarotti, Franco Ferrarotti, ele coloca o método autobiográfico como vinculado a outras áreas do saber. Eu coloquei a psicologia, a sociologia e a antropologia. No método autobiográfico, a psicologia, a resposta é sim. Quando o sujeito narra, ele conta atos, ele conta seus sonhos, seus comportamentos, seus delírios e assim por diante. É o fator psicológico do método autobiográfico. Então, quem trabalha com a metodologia da autobiografia, trabalha também com a psicologia. Trabalha, por exemplo, com a sociologia também, um outro elemento. Aparece a partir de Maurice Hauer, né? A ideia de que quando você narra uma história, você não narra apenas a sua história. Em toda narrativa, aparecem outros sujeitos que comporam sua história. Então, é a relação da sociologia, que ele chama o Ferrarotti da natureza relacional e comunicacional do método autobiográfico. E da antropologia, o Sartre, né, traz a ideia, o Ferrarotti cita o Sartre, né, dentro do livro dele, sobre a ideia do universal singular. Que ideia é essa do universal singular? Sartre dizia que é possível compreender uma sociedade por meio de uma biografia. Ele traz essa ideia, é possível compreender uma sociedade por meio de uma biografia. Então, um sujeito que vive mergulhado nas relações, ele traz muitos elementos das diversas áreas da economia, da cultura, da política, quando ele fala sobre si mesmo, e é possível ter essa visão geral. Então, perceba que o método autobiográfico, nós podemos dizer que é interdisciplinar. Nós podemos dizer que ele se alimenta de outros conhecimentos científicos, e não apenas da biografia, mas não, ele se alimenta de outras áreas do conhecimento. Já o Finger, ele enfatiza sobre essa perspectiva de valorar ou de reconhecer o método autobiográfico, ele fala sobre o saber hermenêutico. O que consiste o saber hermenêutico? Um saber que parte da pessoa, a ideia da autonomia, a ideia do autoconstruir-se, considera fatores históricos, sociais e culturais. Quando um sujeito narra, ele fala sobre si mesmo e ele fala de um lugar, de uma cultura, de uma sociedade, de uma história. E também ele narra suas vivências e experiências na história de vida. Eu peguei esse fragmento aqui do livro para tentar esclarecer essa ideia do saber hermenêutico. Olha, os conceitos e procedimentos do método autobiográfico e os estudos com história de vida de professores, entendidos aqui como narrativa de formação e autoformação docente e como instrumento de reflexão crítica, corroboram para a construção e a reconstrução da formação contextualizada do professor, por considerar o ponto de vista do sujeito por meio da revisitação de suas memórias, da singularidade das narrativas dos percursos vivenciados e da riqueza subjetiva de suas vozes e práticas. Então, quando nós falamos que dentro do método autobiográfico existe um saber hermenêutico, nós estamos dizendo que quando você narra a sua história, você dá uma interpretação à sua história, que necessariamente não é a interpretação. Necessariamente você não narra o fato como aconteceu. Você interpreta o fato como aconteceu, inclusive coloca até elementos novos que não estavam na história. Porque como a nossa memória ela é limitada, ela não consegue guardar todos os detalhes, quando falta algum detalhe, ela acaba criando um elemento para complementar aquela ideia. Entendemos assim que os preconceitos estigmatizados por meio de ideias que imergiam os trabalhos com a memória na inveracidade, na incapacidade, na inutilidade prática e tantas outras negativas, eram amparados em dogmas de uma ciência do toque, cujo demasiado interesse por demonstrações experienciais, controláveis e reproduzíveis, a afastavam da subjetividade, da imaginação e das temporalidades inerentes aos próprios cientistas na condição de humanos. O que é que eu quero mostrar para vocês? O reconhecimento
científico da pesquisa autobiográfica. E antes desse reconhecimento, se criticava o uso de autobiografias. Por exemplo, o Pierre Bourdieu é um dos críticos da autobiografia. A ilusão biográfica é um texto que ele tem. Mas quais eram os elementos que se criticava no uso da autobiografia para o fazer científico, para gerar o conhecimento? Olha o que se dizia aqui. Inveracidade, as narrativas são inverídicas, a incapacidade de lembrar tudo que se vive, a inutilidade prática eram negativas, que criticavam o método autobiográfico e, de certa forma, tentavam descartar o método autobiográfico como um meio legítimo de fazer ciência. Mas vocês perceberam que não, que quando você vê os argumentos anteriores do Ferrarotti, do Maurice Halber e outros autores, não. Sobre a inveracidade, dá um exemplo aqui, sobre a inveracidade. E quem disse que um outro método mais positivista garante a veracidade dos fatos? Quem diz isso? Sobre a incapacidade. E qual é o método científico que não tem limitações? Sobre a inutilidade prática. Isso aqui é muito relativo. O que é o pragmatismo, né? A ideia do pragmatismo? O que é prático ou não? O que serve e o que não serve? Então, é uma coisa que os autores, Ferrarotti, Finger, Nova, argumentam contra para valorizar justamente essa cientificidade do método. Vamos ao nosso segundo tópico aqui. São 3 tópicos. A memória como recurso de deformação. Vejam aqui. A pesquisa autobiográfica, histórias de vida, biografias, autobiografias, memoriais, não obstante, se utiliza de diversas fontes, tais como narrativas, história oral, fotos, vídeos, filmes, diários, documentos em geral, reconhece-se dependente da memória. Esta é o componente essencial na característica do narrador-narradora com que o pesquisador trabalha para poder reconstruir elementos de análise que possam auxiliá-lo na compreensão de determinado objeto de estudo. Então, se eu quero trabalhar com um método autobiográfico, eu tenho que compreender o que é a memória, o conceito de memória. E, claro, vocês sabem que o conceito de memória ele é polissêmico, né? Existem diversas maneiras de categorizar ou de conceituar a memória. Mas é preciso que quem estuda esse método entenda essa memória a partir de seus autores, né? Vamos lá. Vamos começar com Agostinho aqui, o conceito de Agostinho sobre memória. Antes, veja essas perguntas aqui. O que lembramos? Como fazemos? Que sujeitos estão envolvidos nesse ato? Como a memória serve ao processo de constituição identitária? Como a memória está presente na vida cotidiana individual social? Como ela move as relações intra e interpessoais? O que é a memória? Como ela funciona? Um dos primeiros a escrever sobre a memória foi Agostinho, no seu livro Confissões. Existe também um livro de Jean-Jacques Rousseau, que o título também é Confissões, só que não tem o mesmo senso biográfico como o de Agostinho, né? Então, Agostinho ele escreveu um livro muito conhecido, que Confissões, é um livro interessante para você ler, que ele faz todo uma revisitação da memória da infância até aquele estado atual. É um livro teológico, né? É Agostinho em busca de Deus, querendo lembrar os erros do passado para pedir perdão a Deus no presente. E Agostinho faz toda uma discussão filosófica que contribui para você entender o que é a memória. Com Agostinho, o biografismo da memória ganha relevância para todos aqueles que procuram investigar o humano numa perspectiva pessoal e temporal, considerando a história de vida de um sujeito como conhecimento necessário para compreender suas práticas no presente, sugerir mudanças e reconhecer o processo de formação de competências tanto em nível relacional como intelectual e em tantas outras dimensões, notando as expectativas que o conhecimento de si alimenta para o futuro. Porque a ideia que Agostinho nos faz inferir é a seguinte: se você é capaz de revisitar suas memórias, de compreender sua história de vida, se você é capaz de tomar consciência de todo esse processo, então a tomada de consciência desse processo faz com que você tome decisões para o futuro.
e decisões, inclusive, que produzem mudanças e transformações no seu ser. Então, essa é a ideia, que o passado não é descartável, mas que as lembranças do passado servem para você construir o seu presente. Então, Agostinho traz essa ideia, as lembranças pessoais. Já Halber, esse homem aí, o sociólogo, ele nos oferece a compreensão das memórias dos indivíduos como sendo alimentadas continuamente por experiências de outros sujeitos que compartilham lugares, grupos e tempos comuns, ou até mesmo diversos. A comunidade de afeto é o lugar em que, por meio do sentimento de pertencimento, se estabelece a tradição ou conjunto de memórias que unificam o grupo. As relações afetivas fazem o indivíduo capaz de lembrar como um membro do grupo, pois este o insere no seu passado a fim de aprender mentalidades, hábitos e pensamentos comuns. O esquecimento acontece apenas quando o vínculo se esvai na convivência efêmera. Quando ele diz esquecer um período de sua vida é perder contato com aqueles que então nos rodearam. Halber, no seu livro Memória Coletiva, ele traz justamente memória coletiva. Ele traz essa ideia de que toda memória está interligada a outros sujeitos. Quando você conta uma história de sua vida, você nunca fala sobre si, apenas sobre si. Você sempre traz alguém. O professor que eu tive. Minha mãe me dizia aquilo. O namorado que eu tive. E alguém me aconselhou, eu tinha um vizinho. Eu tinha um patrão, eu tinha um colega de trabalho, que ele sempre dizia isso. Então, perceba, a memória é coletiva. Então, você narra sobre si, mas nesse si existem tantos outros que você nem imagina. Então, Halber traz essa ideia da memória coletiva. Já o Paul Ricoeur, ele destaca a questão do esquecimento, que também é um elemento da memória, né? Quando ele diz, lembrar-se é ter uma lembrança ou ir em busca de uma lembrança. Ou seja, você esqueceu algo, alguma informação, alguma vivência, e lembrar significa buscar o esquecido. Um processo que inclui tanto ações voluntárias em busca de imagens, dados, sentimentos, caracterizando uma dimensão pragmática da memória, como fenômenos involuntários que trazem à mente experiências prazerosas, como também traumáticas, rejeitadas pelo consciente, empurradas para a zona do esquecimento do espírito humano. Não tem aquela memória que você não gostaria de tê-la, mas ela vem. E o fato de relembrar algumas memórias purgação não, memórias... As reminiscências, aquilo que de repente lhe traz dor, lhe traz angústia, uma situação que você não gostaria de lembrar, mas como diz o Paul Ricoeur, elas aparecem como fenômenos involuntários. Estão dentro de você, estão no seu consciente, você tenta reprimir essas memórias, mas elas estão lá. Por que continuam os estudos da memória-formação? Eu usei o Catrógra para responder, o Fernando Catrógra, para responder essa questão aí. Em nosso entendimento, a persistência dos estudos da memória no tempo é uma pista significativa para evidenciar que nem mesmo os vícios alimentados pela filosofia do descartável da era da informação conseguiram suplantar sua importância. As sociedades amnésicas, as sociedades que esquecem pessoas que deveriam ser inesquecíveis, né? E eventos que deveriam ser inesquecíveis. Ele coloca essas sociedades amnésicas como consequência do modo atual, como o homem vive o tempo, contrapondo-se à recordação e à esperança, e centrado na descontinuidade, na pluralidade, no culto ao momentâneo e na perda da relevância do rito como força criativa dos laços sociais. Essas memórias não implicam na extinção da memória, mas, por ser ato de abertura cordial ao outro, o que deve ser evitado é o ensimesmamento. O Catrógra traz a seguinte ideia, que nós vivemos em uma sociedade amnésica. Os laços são frágeis. As memórias dessa sociedade, elas são fragmentadas e elas são, como é que eu posso dizer, fragilizadas, a palavra é essa mesmo. Memória fragilizada. Quando alguém pergunta, dá um exemplo simples aqui, quando alguém pergunta qual o nome do seu bisavô,
Quem não sabe o nome do bisavô? Levanta seu... Se você não sabe o nome do seu bisavô, levanta assim. Pronto. Uma geração depois do seu avô. É a sociedade amnésica, né? A sociedade que corta os laços a partir do esquecimento, né? De repente, não sei se tem alguém aqui daquela família que tem 17 irmãos. Aí você pergunta se eu sei o nome de todos eles. Eu sei até a ordem de quando cada um nasceu. Aí hoje, na verdade, nós podemos dizer, não me lembro de todos eles. Conheço alguns. É uma sociedade amnésica que tem perdido, né, esses laços. Em se tratando de vida de professores aqui, porque a minha pesquisa no mestrado foi justamente focado na formação de professores, a dinâmica que enriquece o processo de recordar ou recontar-se constitui um recurso formativo que provoca o repisar e o refazer de imagens, ideias, lugares, pessoas, sensações, sentimentos, identificações, conhecimentos, leituras, enfrentamentos, recursos, silêncios, perspectivas e tantos outros aspectos que configuram as lembranças de experiências educacionais protagonizadas pelos docentes. Nilda Alves, ela diz: o professor que um dia tivemos reaparece no professor que somos. O professor que um dia tivemos reaparece no professor que somos. Me lembrei agora que, em uma das entrevistas da pesquisa do mestrado, a professora disse que gostava muito de usar aquela estratégia do 5. Os alunos estavam bem agitados, aí ela fazia 5, 4, 3, 2, e os alunos começavam a sentar. E eu perguntei a ela, né, de onde ela aprendeu. Como foi que você descobriu? Porque não foi na faculdade de pedagogia que você aprendeu isso. Eu disse, não sei, Alex. Não sei. Aí, quando foi na outra entrevista, Alex, lembrei daquela pergunta que você fez, onde foi que eu aprendi a usar a técnica do 5. Eu tinha uma professora, quando eu era criança, ela fazia isso comigo. E eu não sei porquê, no momento que eu vi a sala solta, os meninos gritando, agitados, não sei porquê isso me veio como solução. Então, o professor que um dia tivemos reaparece no professor que somos. Então, a memória também forma a nossa profissionalidade. O Tardif, eu não coloquei aí, não usei o Tardif nesse capítulo, mas o Tardif também fala sobre isso, né? Que você tem os saberes experienciais da vida escolar e você, de repente, você estuda o quê? 9 anos de ensino fundamental, você pega mais 2, 11, vamos lá, 15 anos até entrar na universidade, 17 anos mais ou menos, vamos lá. Aí você passa pelos 4 anos de formação docente na licenciatura. Mas esses 4 anos, o Tardif reconhece isso, não são suficientes para, digamos, eliminar de vocês, nem precisa eliminar, mas para extinguir em vocês as práticas que você aprendeu enquanto aluno. Porque nós aprendemos a ser professores quando alunos. Ou seja, o nosso primeiro modelo de docência foram nossos professores. Nós fazemos aquela reflexão teórica, prática nos estágios durante toda a graduação, mas aquela herança, aquelas reminiscências, memórias ainda estão dentro de nós e elas nos configuram na profissão. Pronto, isso aqui é super importante, gente, esse tópico aqui. A sensibilidade e a ética no trato com memórias. Olha, a ação reflexiva e transformadora na pesquisa com narrativas de professores alicerça o papel da memória como prática de formação. Porque, ao falar de e a si mesmo, o sujeito experimenta um processo de autoformação significativo. Mas a busca pelo olhar do sujeito da pesquisa sobre si mesmo, ao longo do tempo, exige cautela. Ao mesmo tempo em que valoriza a espontaneidade, requer o senso de preservação ética, pois a memória traz à luz reminiscências que, ao serem compartilhadas, podem evocar dores construídas historicamente junto à identidade. O trabalho com memórias autobiográficas está implicado no ouvir narrativas de histórias pessoais, e isso pode significar que muitos enredos compartilhados estavam secretados,
mas que pela mediação do pesquisador ouvinte foram confessadas, entre aspas. Tal questão envolve a delicadeza do ser e requer, acima de rigor metodológico, a sensibilidade com a vida interior e temporal de pessoas. Porque quando você trabalha com memórias, nem toda memória ela é alegre, ela traz saúde. Não, professor, eu tive uma professora que ela me beliscou, ela dava tapas em minhas costas. Uma vez ela me colocou por trás da porta, colocou um chapeuzinho de burro na minha cabeça. E eu me sinto muito humilhado, eu não quero nem tocar nesse assunto. É uma reminiscência, uma memória dolorosa. E o fato é que nem todas as memórias do sujeito que você entrevista, com o método autobiográfico, nem todas as memórias são expostas, e nem devem ser expostas. Então, algumas memórias são preservadas, e o pesquisador tem que ter essa cautela ou esse senso ético de respeitar o espaço do outro. Porque dentro de uma pesquisa autobiográfica, você não tem a intenção de arrancar todas as memórias do sujeito. Não, a ideia é uma pesquisa-formação. Você quer aquelas memórias que favoreçam sua reflexão, mas também que contribuam para a formação daquela pessoa. Vamos lá. O narrar como processo de autoconhecimento. Walter Benjamin aí, né? Falei sobre memória. Não se fala em memória sem... Aliás, não se fala em memória dissociada do narrar. Falou em memória, falou no narrar. A narrativa não basicamente a narrativa oral. A narrativa pode ser escrita também. O narrar é o expressar a memória. Benjamin, ele diz, ao lermos as considerações de Benjamin, entendemos que o contar-se atua e apropria-se de uma trama histórica que possibilita a estruturação de projetos, tanto para a solidez quanto para a continuidade do enredo da vida do sujeito. Assim, falar sobre si a outros favorece uma composição de caminhos e redes de interação que fortalecem elementos de permanência identitária e produz ações e inovações nas diversas dimensões da existência. Já falei um pouco sobre isso aqui, né? A ideia de que há criatividade na narrativa. Você não narra os fatos como você viveu, há uma criatividade. E o interessante é que, ao narrar a sua vida a outras pessoas, essa experiência de narrar, essa experiência de ter alguém que escute sua história, faz com que você altere, transforme, aperfeiçoe aquela história que você está narrando. Então, aí a importância da postura do pesquisador, a importância do ouvido, o ouvido do pesquisador, a importância de saber ouvir a história. Porque, diante de uma pergunta relacionada à história de vida, existem muitos outros desdobramentos. No fazer positivista, você cerca o narrador e na sua cabeça você pensa, não, eu quero que ele fale apenas dentro do meu quintal, do quintal das minhas intenções. Mas o fato é que é importante dar liberdade para que aquela pessoa que está narrando sua vida a nós, é importante que ela, de repente, targiverse, ou seja, que ela vá por caminhos que nós nem esperávamos. E mesmo que você não considere aquelas informações que ela está expressando no momento, na sua pesquisa, mas como é um processo de autoformação e é uma pesquisa-formação, o fato dela estar narrando, ela está tomando consciência e se formando, se construindo como sujeito, como pessoa. O Ivan Esquerdo e o Foster aqui, eles são autores não da pesquisa autobiográfica, eles são estudiosos da memória biológica. Eu apenas mencionei eles para corroborar com a pesquisa autobiográfica. Mas vejam o que diz o Foster aqui, ó. O ato de lembrar não é a reativação de incontáveis vestígios fixos, sem vida e fragmentados. É uma reconstrução ou construção imaginativa feita a partir
da relação entre nossa atitude e toda uma massa ativa de reações ou experiências passadas organizadas, e de um pequeno detalhe relevante que comumente surge em forma de imagem ou linguagem. E por isso é raro que seja exato, mesmo nos casos mais simples de recapitulação de rotinas. Porque a própria memória biológica assume que o nosso cérebro, é o cérebro mesmo aqui, não é nem sentido da biografia, é o cérebro mesmo, da neurociência. O nosso cérebro, de fato, não guarda todas as informações, não consegue revisitá-las de maneira perfeita. A nossa mente também é criativa. Ela também imagina situações que nós não vivemos, mas que estão lá. Aqui existe o narrar e o escutar como um jogo dialógico. Como um jogo dialógico. Você faz uma pergunta dentro de uma entrevista com a pesquisa autobiográfica, mas o narrador, ele não quer responder a sua questão. Ele responde a sua questão com outra pergunta ou contra uma outra história. De fato, há esse jogo. Nem tudo que queremos saber, o sujeito, o narrador, quer contar. Entenderam, gente? Ele seleciona. Nem tudo que queremos saber, o narrador quer contar. Então, tem coisas que são secretadas, tem coisas que ele não conta para ninguém. Tem coisas que ele é dele, exatamente. Tem coisas que são dele. E aí a gente tem que ter a ética e o respeito, né, pela pessoa. Para a gente terminar esse tópico 3 aqui, eu falo sobre autobiografias e autoformação docente. Eu quero ser bem rápido aqui, porque nesse primeiro tópico e nesse segundo tópico, dentro do primeiro capítulo do livro, eu procuro dar substância teórica. Mais ou menos assim, quem deseja conhecer e utilizar o método autobiográfico, aí eu recomendo, olha, leia o meu capítulo. Por quê? Porque eu dou autores, eu dou exemplos, há uma densidade teórica que vai colaborar para você compreender o fazer científico, digamos assim, entre aspas, do método autobiográfico. Aqui eu já trago um pouco também da teoria, mas dentro do foco da autoformação docente. Olha, autoformação docente na perspectiva autobiográfica. Aí entra o Gaston Pinault, e ele fala sobre essas 3 dimensões formativas dentro do método autobiográfico. Autoformação, heteroformação e ecoformação. São as dimensões formativas presentes no método autobiográfico. Gaston Pinault, está aqui a referência. A autoformação tem a ver com experiências reflexivas vividas pelo e no eu. Vividas pelo eu, porque de fato foi uma experiência, e vivida no eu, ou seja, algumas experiências são imaginadas, mas o eu considera como se fossem vividas, mas você apenas imaginou que viveu aquilo ali. A heteroformação tem a ver com a existência partilhada. É nesse contato que os homens retroalimentam-se de conhecimentos. A partir do momento que você convive com os outros, né? Então essa convivência gera memórias e gera também a formação. É a força das relações na construção de uma pessoa. E também tem a ecoformação. O mundo, o cosmos e a cultura se tornam fontes que estimulam a criatividade das artes e a técnica geradora de tecnologias. Então, se eu tenho uma história de vida no campo, na cidade, na periferia, se eu tenho uma história de vida vivida no litoral, na colônia de pescadores, então, esse ambiente onde eu vivi, ele também favorece para a construção de meus pensamentos, sentimentos, toda a minha subjetividade. O Gaston Pinault trabalha bem isso. E a autoformação docente. Eu trato aqui, dentro do livro, desse tema autoformação docente, destacando a importância de você, como diz a passagem, de você tomar consciência do seu processo formativo. Como me tornei o professor que sou, ou o profissional que sou? Aí é uma questão de autoformação, de você ter consciência de todo o processo. Por que tenho rejeição a tecnologias? Por que sou um professor mais apegado ao método tradicional de ensino?
Ou por que trato meus alunos com essa dimensão, ou com esse nível de relacionamento, de frio ou estreito. Então, como me tornei o professor que sou? É um processo de autoformação. Para que você tenha aí essa consciência desse processo, é preciso que você tenha o quê? A intimidade com o próprio percurso formativo. Essa intimidade possibilita uma maior clareza acerca das imagens, valores e sentimentos constituídos e aprendidos nos diversos espaços de aprendizagem, lugares de interação com outros sujeitos históricos que, por meio da revisitação deliberada de memórias educacionais, são reconhecidos como mestres em nossas vidas. Então, nós tivemos muitos mestres em nossas vidas, além dos professores. Eu coloquei aqui, quando pensamos nesses mestres, a memória evoca os pais, avós, irmãos, sacerdotes, treinadores, colegas de classe, professores. Na intensidade das relações interpessoais, cada um deles contribui com posturas, princípios e estratégias internalizadas, muitas vezes de forma involuntária. A autoformação, por meio de narrativas de si, traz para fora esses ensinamentos de modo que a sua apropriação pelo sujeito possibilite desenvolvê-los, reavaliá-los ou transformá-los. Eu vou pegar o exemplo lá que eu dei inicialmente, a professora que usava o método dos 5. Então, de repente, ela diz assim, não, Alex, eu usava essa estratégia, mas eu percebi que é uma estratégia muito condicionadora, muito behaviorista. Acho que não é legal condicionar as crianças 5, 4, 3, 2, 1, para que elas fiquem quietas. Eu pensei, refleti e eu decidi mudar. Ou seja, a tomada de consciência dos processos formativos possibilita mudanças e transformações nas suas práticas profissionais pessoais hoje. Então, você toma consciência do porquê você faz o que faz, porquê você age como age, porquê você pensa como pensa, e a partir dessa tomada de consciência, ou você pode ratificar esse seu comportamento e dizer, eu acho interessante porque foi uma tradição herdada, ou senão você pode dizer, não, realmente eu tomei consciência desse processo e percebo que não é bom. Essa postura não é boa para as minhas relações profissionais pessoais, por isso vou precisar mudar algumas coisas. A descoberta da singularidade dos percursos de formação é outro momento proporcionado por estas pesquisas de primor formativo. Ora, cada percurso de vida é singular. Cada pessoa é singular, cada história é singular. A sua história é a sua história. A maneira como você tece ela, a maneira como você costura, organiza, é a sua história, é singular. Então, não há como fazer com que as histórias se repitam ipsiliteris, ou seja, literalmente, não. Cada percurso é singular. E cada pessoa é uma pessoa, e trazendo para a questão docente, cada professor é um professor. Ele traz heranças de outros mestres da vida, mas ele não absorve totalmente, integralmente essas heranças. Ele constrói, ele seleciona e decide ser o que é ou o que deseja ser, né, como profissional. Pronto, para a gente concluir aqui. Compreendemos que, à medida que conhecemos o valor epistemológico e formativo da memória, reconhecemos o quanto a indiferença a seus processos pode limitar a vida de uma pessoa e, consequentemente, de um profissional. Por outro lado, também consideramos o quanto a consciência de que o passado atua no presente, muitas vezes de modo silencioso, outras vezes gritante e sutil, amplia o olhar sobre si mesmo, possibilitando o refazer de concepções, práticas e valores que permeiam o campo pessoal profissional, gerando um enriquecimento simbólico capaz de gerar fortalecimento interior para a renovação de práticas sociais e da própria vida. Então, perceba, todo esse processo de rememoração, ele lhe dá recursos para a sua transformação, sua mudança como pessoa, e no meu foco aqui, que foi a formação docente, como professor. A partir do momento que você toma consciência de todo esse percurso, dos mestres que estiverem em sua vida, dos ambientes que você viveu, das reminiscências, das lembranças dolorosas ou prazerosas, das estratégias que foram internalizadas,
Quando você toma consciência desse processo, essa tomada de consciência possibilita esse renovar do profissional que você é e até mesmo da pessoa que você é. Então é isso, gente. Aqui algumas bibliografias que eu coloquei, são várias, e eu espero que vocês tenham compreendido. Se não tiverem compreendido, vão ler o capítulo do livro e podem fazer algum questionamento agora, tá bom? Obrigado pela atenção.